E aí, meus amigos? Bom ou não? 1964 teria muita inveja de 2020. Acordamos hoje com a notícia que Sarah Winter foi lá pro Chilindró. Por quê? Ah, meu filho, isso aí ninguém sabe. Alguns dizem que ela foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Outros dizem que é porque ela estava incitando atos antidemocráticos. Mas também tem quem diga que, na verdade, ela foi fazer popô no buraquinho porque tinha gente financiando ela para ela fazer o que ela faz. Pois é, muitas coisas rolando, mas a verdade é que ninguém sabe de nada. Isso é Brasil. Mas o que fica mais evidente é que a prisão da Sarah aconteceu após, nesse fim de semana, o povo ter ficado mais criativo e ter protestado lá no STF, que por sinal estava vazio, era um prédio vazio, soltando fogos de artifício. Tá, ministros, ficou muito claro pra todo mundo que não pode mais chamar o STF de bobo, feio e chato. E nem colorir os céus da nossa Suprema Corte. Se você achou isso legal ou não, aí já é outra questão. Mas o que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar pra você, ministro do STF, que está me assistindo, quem é que tá fazendo a minha cabeça contra a nossa Suprema Corte. E eu juro que eu não vou emitir nenhuma opinião, ó. Nesse vídeo eu vou deixar apenas as pessoas falarem. E vocês conhecem muito essas pessoinhas. Conhecem, são amigos, sabe? O inimigo dorme ao lado? Não, pera. O inimigo vota ao lado. Vamos deixar os próprios ministros do STF dizerem o que eles acham dos ministros do STF. Além de pontuar algumas acusações que jamais, nunca foram investigadas. Dentre outras coisinhas mais. Esse é mais um vídeo exposed. E como eu sei que você adora, separa a pipoca e bora lá! Antes de começar esse vídeo, uma observação importante. Vocês viram que a Secom está redpilada? Redpilada, tomou a pílula vermelha e saiu da Matrix. Red Pill, pílula vermelha, se redpilou. Do nada, a Secom me começa a responder de maneira firme tudo quanto é tipo de acusação que os povos estão fazendo. No dia de hoje, 15 de junho, a Secom avisou o seu Noblar do jornalismo hippie Descansa em Paz, que vai rolar processo, sim, vai rolar processinho. O porquê? Porque mais uma vez seu Noblar fez uma comparação ligando o Bolsonaro aos povos nazi. E teve ainda quem criticou o novo ministro da comunicação, o seu genro do seu Silvio Santos. Mas euzinha, posso falar que sim, estou curtindo. 18 meses atrasada, mas antes tarde do que nunca, né? Dito tudo isso, bora pro assunto do vídeo. Em pleno 2020, os nossos ministros magnânimos supremos do STF resolveram se levantar contra as pessoas que sobem hashtags no Twitter ou soltam fogos de artifício num prédio vazio. Não entendi porque que eles ficaram chateados, já que eles querem que o mundo seja colorido como um arco-íris, sabe? Isso tudo é gesto de amor. Como eu disse, se você acha isso legal ou não, é outra coisa. O que eu quero pontuar aqui é sempre o 2 pesos, 2 medidas. Soltar fogos na porta do STF não pode. Mas quando tem jogo, final de Brasileiro, final de Libertadores, final de qualquer coisa, os torcedores vão lá pra porta do hotel dos adversários e fazem aquele foguetório. E a mídia divulga rindo. Olha o que eles fizeram, como são barulhentos. Mas de repente, isso se tornou um ato criminoso. Outro fato interessante é que quando jogaram tinta vermelha lá na porta da dona Carmen Lúcia, nada aconteceu com aquelas pessoas. A única coisa que aconteceu daquele episódio foi mais uma vez a gente fazendo o papel de otário e indo limpar a porta da nossa ministra. Véi, a gente é muito trouxa. Não muito distante, há 3 meses atrás, os povos do lado de lá picharam o Ministério da Agricultura. Pichação por si só já é crime, ainda mais pichar um ministério. Tá, e a galera que fez isso tá presa, né? Ô, Alice. Ô, Alice. Então, falei isso tudo porque estou apenas fazendo uma reflexão, sabe? Caso aconteça novamente, eu tenho tudo anotadinho no caderninho. Não pode soltar fogos de artifício, nem torcedores na porta de hotel, porque o STF diz que não pode. Anotado. Outra observação agora envolvendo a prisão da dona Sarah Winter é que a dona Petra, sabe a dona Petra, a diretora daquele documentário de ficção sobre a queda da Dilma? Pois é, postou o seguinte em seu Twitter:
O verdadeiro nome de Sarah Winter é Sara Giromini. Ela passou a usar um nome de fantasia para sua carreira política no bolsonarismo, que, por acaso, tinha sido usado no passado por uma apoiadora de Hitler, falecida em 1944, que integrava a União Britânica de Fascistas. Dona Petra, a senhora foi pega na câmera das fake news. Sarah Winter é a primeira integrante brasileira do Fêmen, diz reportagem de 2012, quando a Sarah era do lado de lá. Constrangida por divulgar falsas informações, Dona Petra apagou o post. Agora vamos ao que interessa. Metade do Brasil inteiro tem ranço dos ministros da nossa Suprema Corte. Mas você sabe quem alimenta esse ranço na gente? Com a palavra, um dos caras que fez Maria Bethânia transformar suas falas em poema. É sério, gente, ela fez isso mesmo. Ministro Barroso. Anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma de esperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. Ali o seu Gilmar acusa o ministro Barroso de estar agindo malandramente para burlar os negócios tudo e conseguir a aprovação do ABORTO. Mas aí o seu Barroso dispara. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça? Que interesse seria esse que o seu Barroso acusa o seu Gilmar de ter? Ele sabe de alguma coisa? Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha! Ele disse vergonha. Mas postar hashtag STF Vergonha Nacional não pode. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspenso. Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Gente, que dozinha que deu do Gilmar, né? A presidente encerra a sessão e ele fica. Continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Porque aparentemente ele não consegue entender que não é não. Chilique, meu filho. Foi um chilique. Mas o que ele fala a seguir é importante. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório de advocacia. Ministros do STF não podem ter escritórios de advocacia, né? Em resposta a isso, seu Barroso disse que fechou seu escritório em 2013. Mas falar até papagaio fala, né? Porque assim, quem acusou ele foi o Gilmar Mendes. Alguma investigação foi feita sobre isso? Hello? Claro que não. Mas o fato é que as falas do ministro Barroso nos encheram de bilis e mau sentimento contra o seu Gilmar. Se hoje eu sinto o que eu sinto pelo seu Gilmar, 60% é culpa do seu Barroso. Com suas falas, ele contribuiu e muito para esse levante contra o STF. Seu Barroso deveria ser investigado por isso, porque parece ser um ato antidemocrático. Mas tem mais. Olha que lindo essa troca de acusações sobre quem e por que soltou mais ilícito. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu.
porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Normalmente o senhor não trabalha com a verdade? Como assim, Barroso? O senhor está dizendo que os ministros do STF mentem em suas arguições? A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Zé Dirceu mesmo que disse. Deveria tirar todos os poderes do STF. Ah, tá. Esse Dirceu. Continuemos. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e mesmo assim permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse... Segunda turma? Era a turma de quem? Ha! De Gilmar Mendes. Tantos argumentos para me fazer sentir vergonha da nossa Suprema Corte, vinda da nossa Suprema Corte, vinda dos próprios ministros. Mas já que Gilmar é o cara que está no centro da roda, vamos de clássico. Todos nós somos. Vossa Excelência não tem condições de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Importante frisar isso. Não falo. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Capangas do Mato Grosso, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Bom, fiz uma intervenção normal, regular. Reação brutal, como sempre, veio de Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência disse que eu faltei aos fatos. Eu não disse. E não é verdade. Não disse. Não disse isso. Não disse. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência não sabe disse, bem o áudio está que aí, não se faz aqui nenhum relatório. Eu simplesmente chamei a atenção da Corte para as consequências da decisão. O assunto está encerrado. Vossa Excelência veio com a sua tradicional gentileza ilhanesa. É Vossa Excelência que dá lição de ilhanesa ao tribunal. Ministro, vamos encerrar. Continuando aqui o fio de pessoas que fizeram a minha cabeça contra o STF e me fizeram acreditar de fato que a corte estava desmoralizada, chegou a hora de dar voz ao renomado jurista Modesto Cavalhosa. Veja o que ele diz sobre os crimes de Gilmar Mendes, meu filho é grave. Prepara seu coração porque essa é forte. Tem julgado o processo em que ele é simplesmente suspeito para julgar os processos. Ele não pode ter julgado processos em que ele é diretamente parte interessada. A mulher dele, por exemplo, é membro de um escritório de advocacia que tem todos os clientes e são clientes que são julgados por ele. A mulher é advogada do cliente e ele vai lá e solta os clientes da mulher dele. É sério, tem que desenhar? A esposa do Gilmar Mendes advoga para um cara e esse cara é julgado pelo Gilmar Mendes. Tá bem claro isso pra você? Se não tiver, seu caso não tem mais solução, meu amigo. Vai assistir Pokémon e Big Brother. Porque isso é de uma gravidade penal da maior importância. Ele normalmente está incidindo
pela lei, pela Constituição, no crime de responsabilidade, mas não deixa de ser um crime comum também. Se é um crime comum, como é que um ministro realmente julga questões do escritório da mulher dele? Depois ele julga também questões de afilhados de casamento dele. Depois ele julga contra todas as decisões dos tribunais no sentido de prender e repreender, de prender novamente vários réus. Ele vai soltando todos os réus sem nenhum fundamento. Ele não usa o princípio da isonomia. Ele solta, por exemplo, a mulher do Sérgio Cabral, tá certo? E deixa na prisão centenas de mulheres nas mesmas condições, com crianças acompanhadas dentro da cela, porque não são crianças menores, de bebês, de amamentação, tá certo? E deixa para fora e joga essa mulher do Sérgio Cabral fora da prisão. Quer dizer, o princípio da isonomia, o princípio de todos os princípios ele infringe. Ele também agora está evidenciado por vídeos que nós temos agora aqui já em mãos para entrar com processo crime contra ele também, junto à Procuradoria-Geral da República, no sentido de que ele solta pessoas que dão donativos a tal do Instituto de Direito Público que ele tem, e ele embolsa parte desse dinheiro também. Tá, no vídeo que ele faz com a secretária dele, está lá registrado que ele embolsa parte desse dinheiro. As pessoas doam para o instituto dele e ele embolsa parte desses recursos. Pode isso, Arnaldo? Quer dizer, é uma pessoa absolutamente marginal que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é marginal. Vai prender o Carvalhosa também, seu Xande, ou só não pode subir hashtag falando STF vergonha nacional? Ele é um marginal. Então nós temos absolutamente esse tipo de pessoa dentro do Supremo. Agora, o que acontece, senador? É que quem acaba julgando é o Supremo. Quer dizer, a decisão monocrática dele, garantindo os clientes da mulher dele, tá certo? Garantindo os amigos dele, os donatários, os doadores de dinheiro para o instituto dele, etc. E tal. O que acontece? O despacho é em nome do Supremo. O Supremo Tribunal Federal está desmoralizado por causa desse ministro e dos outros dois também, que agora realmente não tem mais nenhum pudor de defender os corruptos julgados e encarcerados de 30 anos de condenação. Portanto, nós temos hoje no Brasil um caso gravíssimo em que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma instituição execrada pela população. Isso é de uma gravidade, senador. Nós temos instituições no Brasil, que é o Poder Executivo, Legislativo e Executivo, que tem que ter legitimidade, senador. Se não há legitimidade, não há poder. Poder vem da legitimidade, não é da teoria, da Constituição lá escrita. Sem legitimidade, acabaram as instituições. Além de Gilmar Mendes, tem mais 2 ministros que não têm mais pudor para defender corruptos. Pesadão. Mas postar STF vergonha nacional aí já é demais. Pois é, os próprios ministros do STF retiram a legitimidade da instituição e quando a gente reage a isso, eles usam a força. Mandam a PF fazer busca e apreensão, mandam alguma galera pro Chilindró. Ai Deus, coisas que só o Brasil faz por você. Você que ainda tá aí, continue aí, porque nós vamos falar do meu brother, seu Xande, e o ministro Marco Aurélio. Vai ter também Pofinho e seu Faquinho. Estamos falando muito de seu Gilmar porque é muita gente que faz a minha cabeça contra esse ministro. E eu tenho que deixar claro para todo mundo o quanto eu fui influenciada de maneira negativa pelos ministros, por juristas e por outras pessoas. Sim, meu amiguinho, estou falando da mídia. Veja o que ela soltou sobre uma conversa de seu Gilmar Mendes e Aécio Neves. Aécio, gente boa que só ele. Eu não construí Dá uma palavrinha com flecha, é importante disso, e no final dá um sinal para ele, porque também não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação do lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque é destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu?
Se você pudesse ligar para a Flash aí, falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Ligo para ele agora, tá bom. Nesse áudio, o Aécio está pedindo para o Gilmar para poder ligar para um senador para ajudar ele no negócio. Aí o seu Gilmar Mendes diz que vai ajudar sim, claro, com certeza, que inclusive já falou com seu Anastasia e com seu Tasso. Posso estar errada, mas muitas pessoas dão a esse tipo de atitude o nome de lobby. Lembrando que, segundo investigações, seu Gilmar Mendes conversou com seu Aécio 33 vezes num período de 2 meses. Meu amigo, você liga para sua mãe 33 vezes em 60 dias? Não custa também te lembrar que recentemente Aécio Neves foi denunciado pelo PGR por propinas e hidrelétricas no valor de 65 milhões. Quando vocês vão julgar isso, meus queridíssimos, fofíssimos, magnânimos ministros do STF? Vocês estão muito ocupados indo atrás de nós, apoiadores de Bolsonaro, a ponto de deixar mais esse crime prescrever? Sabe que é só mais um de muitos e muitos e muitos e muitos que já prescreveram. Perguntar não ofende, né? E para terminar o assunto Gilmar Mendes, é claro, temos ele, o senador Cajuru, que esse fez muito a minha cabeça. Eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe provocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha! Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora. Apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso... Ah, o Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele, o Marconi Perillo é sócio dele da Super Frango, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. Ai Deus, fazer o que se eu sou uma pessoa mega influenciável? Agora vamos falar do nosso ministro Xande e o ministro Marco Aurélio, que recentemente nos premiaram com essa obra de arte. Olha o nível das acusações que temos aqui. Extingue-se o processo em apreciação da matéria de fundo, ou Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O prejuízo e passa para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo, estou falando com a capa sobre os ombros. Marco Aurélio acusa o ministro Xande de estar falando muito na cabeça, sabe, fazendo as ideias dos próprios ministros do STF. Em discussão do plenário? Não. Nesse momento, sempre, e quando eu falo a imprensa, não falo em off. Será? Aí o seu Xande fala, nesse momento. E o seu Marco Aurélio rebate, falando que não, meu filho, sempre. E ainda martelou a tampa do caixão, dizendo que quando ele fala com a imprensa, ele não fala em off. Dando a entender que ministro Xande conversa em off com a imprensa. Babado sério esse negócio aí, hein? O que o ministro Alexandre de Moraes conversa em off com a imprensa que passa 24 horas por dia atacando o governo? E, óbvio, isso não foi investigado e jamais será. Lembrando que seu Xande tem um histórico ruim com esse negócio de vazamento de mídia, né? Vocês lembram que um tempo atrás ele foi acusado de vazar informações sobre uma operação da Polícia Federal? Como não pensar mal do STF com um histórico desses, meu Deus do céu? Eu sou humana, estão me manipulando, me julguem. Ai. Agora, Dias Tofinho. Sim, o Tofinho. Fui convencida também por juristas e pelo MP que o senhor deve porque o senhor teme. E por esse motivo abriram um pedido de impeachment contra o senhor. Você não sabe do que ele é acusado? Olha aí. Fazer um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por entender que o ministro está utilizando o seu enorme poder para inviabilizar investigações contra a sua própria pessoa. E eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que o ministro tenha cometido qualquer tipo de ilícito necessariamente.
O que eu estou dizendo, sem medo de errar, é que nenhuma autoridade pode utilizar o seu poder para se blindar. E, infelizmente, é isso que está acontecendo no centro do Supremo Tribunal Federal. Eu já subi aqui nessa tribuna algumas vezes para me indignar com o que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A primeira vez foi em virtude da instauração do inquérito sigiloso, por um caminho absolutamente alheio às normas processuais, o inquérito que foi distribuído fora das normas de distribuição dos outros inquéritos, um inquérito que não se sabe qual é o objeto da investigação. Num segundo momento, eu também tomei a palavra para dizer que o ministro que foi escolhido para conduzir o inquérito não poderia ter mandado recolher uma revista pelo fato dessa revista ter feito uma matéria trazendo denúncias contra o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma vez mais... Dona Tucaína Pascoal, em um dos seus poucos momentos de lucidez, ainda esfrega na cara do ministro Dias Toffinho o porquê que ele abriu esse inquérito ilegal e deu para o nosso querido ministro Xandi. Mas esclareço, não estou dizendo que aquelas denúncias sejam procedentes, mas digo sem medo de errar que uma revista não pode ser cerceada e um inquérito sigiloso não pode ser instaurado para intimidar jornalistas, funcionários públicos, políticos, cidadãos, de exigirem as devidas apurações. Como se não bastasse, o ministro Dias Toffoli, numa única decisão, extrapolando o pedido da defesa, suspendeu todas as apurações em curso no país, referentes a todos os tipos de crime, partindo do pressuposto de que tais apurações, quando iniciadas com fulcro e informações do COAF e da Receita Federal, seriam por si ilícitas. Ocorre que no conjunto dessas apurações havia apurações contra ele próprio e outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode acontecer. Seu Toffinho, o senhor é acusado de paralisar as investigações num país inteiro para que as investigações contra o senhor e outros ministros do STF também fossem paralisadas. Isso é muito, muito, muito sério. Sabe qual providência foi tomada sobre isso? Nenhuma. Seu Alcolumbre continua sentado sobre esse pedido de impeachment. Aparentemente, e eu disse aparentemente, a Constituição no Brasil vale para todo mundo, menos para os ministros do STF. Isso segundo as pessoas que eu expus aqui, né? Mas o que é melhor? O melhor é falar de pessoas que levantam hashtags. É melhor constranger essas pessoas com busca e apreensão. Quem sabe assim elas ficam intimidadas, ficam com medo. E se nada der certo, a gente vai lá e pá! Prende alguns. Pois é o que parece, viu, vossas excelências? Para finalizar essa rodada de Exposed, traga ao centro da roda o ministro Fachin. Seu Fachin, aquele ministro que você olha e pensa: ah, podia ser meu pai, meu avô, que vontade de fazer um bolo para ele tomar café. Fachin até o momento foi o único ministro a votar no inquérito inconstitucional do ministro Xandi e sim, ele votou favoravelmente. Quer que o processo anda? Vamos tocar isso aí, bora lá! Para desenhar o próximo vídeo para vocês, eu preciso que você imagine agora uma final, sei lá, de Libertadores, entre Corinthians e Palmeiras. Agora imagina que o juiz escalado para aquela partida fosse o Neto. O Neto, aquele comentarista do programa Os Donos da Bola, você sabe quem é, né? Então, você acha que seria uma arbitragem justa? Criou a imagem na sua cabeça? Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Ao povo é que compete tomar a decisão política fundamental, que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica que deseja viver. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil.
aí? Isso pra você parece justo? Tudo que você assistiu até agora nesse vídeo lembra de longe justiça? A questão é que ou todos estão mentindo, inclusive alguns ministros do STF, ou tem algo muito errado na nossa Suprema Corte. O problema é que agora questionar isso te insere diretamente no inquérito do seu Xande. E é agora que eu te pergunto, meu amigo, o que fazer? Quem poderá nos defender? Melhor tentar os Power Rangers ou a Patrulha Canina. É o que temos pra hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera, fui!